Bem, gente, Romanos 8, verso 28. Romanos 8, 28. Eu queria ler com vocês, se vocês me permitem, até o final do capítulo. Até o verso 39. Romanos 8, do verso 28 a 39. Essa aqui é uma segunda parte de Romanos 8. Isso que eu gostaria de ler com vocês. Bem, todos encontraram? Bem, vamos fazer a leitura então. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai bendito, graças damos, ó Pai, pela noite, pela oportunidade de te louvar. Tua igreja se reúne, Pai, para ouvir a tua santa palavra. Que tu fale ao coração dela, que tu ilumina, oriente a cada um de nós. Derrama da tua graça, do teu Espírito. Forja-nos cada vez mais a imagem do teu Filho, ó Pai, em nosso ser, em nosso caráter. Que a gente possa crescer cada vez mais, ó Pai, para o louvor da sua glória. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então nós continuamos Romanos. Então quase, né, praticamente na metade, né? Quase 2 anos aí já em Romanos, né? Eu acredito que eu vou terminar antes que Martin Lloyd Jones. O Dr. Martin Lloyd Jones levou 10 anos. Só em Romanos. 10 anos só em Romanos, pregando Romanos, né? Eu acho que eu termino em 4, talvez, né? Eu espero que sim, antes da volta, né? Mas eu creio que vocês têm visto a profundidade, né, maravilhosa que é Romanos. Né? Tem muita coisa. Eu estava reouvindo esses dias aí essas nossas pregações, né, os estudos que nós estamos fazendo. Falei, nossa, eu nunca falei tanto do Evangelho. Que domingo após domingo, em Romanos, você vê que toda hora está falando da obra de Cristo por nós, né? E nós estamos terminando aquela sessão que eu falei para vocês lá atrás, que eu ouvindo as pregações, eu me lembrei que a partir do capítulo 5 eu falei que a partir de agora a gente vai falar das benesses advindas do Calvário, né? Os benefícios que a cruz trouxe para aqueles que creram em Jesus, né? E a gente viu ali paz com Deus, justificação e tal. Nós vimos ali já no capítulo 6 o livramento do poder do pecado sobre nossa vida, né? Nós podemos dizer não ao pecado, porque nós somos unidos a Cristo, nós morremos com Ele e tal. Nós vimos ali que sem a graça, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos desenvolver o papel que Deus nos deu.
Então, mesmo que a gente tenha consciência da lei, da vontade de Deus, na nossa mente a gente não consegue cumprir, porque a gente não tem força. Só que isso foi mostrado que é possível, no capítulo 8, que é o que a gente viu, né? Com a vida no Espírito. Todos aqueles que creram receberam o Espírito e por isso ali passaram a caminhar rumo a Canaã celestial debaixo do poder do Espírito Santo. Né? E aqui, hoje, praticamente a gente começa uma segunda sessão em Romanos 8. Né? A primeira sessão foi falar da vida no Espírito. Né? E agora a segunda sessão vai falar, o Paulo ele vai ampliar um pouquinho essa imagem que Deus ele não está presente só na nossa conversão até o dia da nossa morte e ressurreição. Paulo ele vai ampliar para nós essa imagem, né, que ele falou que o Espírito Santo está com a gente, né? Ele veio e tal, está com a gente durante toda a nossa caminhada cristã, só que agora ele vai ampliar um pouquinho a imagem para nós. Né? Eu coloquei o título aí, A Soberania de Deus sobre Todas as Coisas. Né? Esse é o título nosso hoje, que nós vamos aprender. Nós vamos ficar só no verso 28. Quando eu comecei a fazer esse esboço, eu coloquei do verso 28, acho que se eu não me engano, ao 29 ou 30. Só que eu falei, nossa, é muita coisa, vamos quebrar em parte, porque a gente vai tratar de um tema muito difícil hoje, que é o problema do mal. Né? Falar todas as coisas cooperam para o bem, o mal está incluso. Então a gente vai se deter um pouquinho nesse tema, né, para vocês compreenderem um pouquinho como é que a gente encaixa o mal e Deus. Né? Porque o nosso Deus é totalmente bondoso. Né? Como é que pode haver o mal no mundo criado por um Deus bom? E a gente já tratou um pouquinho em Romanos 5, né, essa questão. Recapitulando, né? Paulo, desde o início do capítulo 8, vem nos falando da vida no Espírito, né? Eu espero que esteja bem fresco na mente de vocês o que a gente tratou em Romanos 8 até agora. E Paulo mostrou que o Espírito Santo está presente durante nossa vida, desde a conversão até o último dia, e fará com que ressuscitemos quando a voz da vida nos chamar. Então, todos aqueles que têm o Espírito Santo têm essa segurança, né, que hão de ressuscitar como nosso Mestre o foi. Agora, do verso 28, né, até o 39, que é o que a gente leu hoje, compõe uma segunda parte em Romanos, né? A segunda parte no capítulo 8 de Romanos. Paulo ele vai ampliar a nossa visão da agência de Deus em nossa vida. Como eu falei para vocês, o Espírito Santo ele vem sobre nós quando nós convertemos e ele vai estar presente durante toda a nossa caminhada até o dia da nossa ressurreição, certo? Agora Paulo ele vai ampliar a imagem. Eu coloquei até uma imagenzinha aí, né? É como se... Imagine que isso aqui foi Romanos 8, do 1 a 27. Né? O que Paulo vai fazer agora para nós é isso aqui. Ó. Ele vai ampliar. Né? Mostrar não só aquilo ali. Vai mostrar que a agência de Deus, ela não está só quando a gente se converteu. Está muito, muito, muito antes. Muito anterior. Né? A gente não tinha nem nascido ainda. Né? Como que a gente leu ali em Efésios 1. E para iniciar o estudo dessa noite, quem aí gosta do Senhor dos Anéis? Vocês gostam do Senhor dos Anéis? Muito bom, né? Mas acho que eu creio que tem um livro aqui que vocês não leram, né? Ou não assistiram nada ainda. Que é o Silmarillion. O que é o Silmarillion? Silmarillion é a gênesis, vamos dizer assim, do Tolkien sobre a Terra-média. Como foi criada a Terra-média e tal, e tudo tal. Aqui eu trouxe uma partezinha, né, do Senhor dos Anéis para introduzir o nosso estudo nessa noite, vai ser iluminador para nós. Ali Tolkien, ali no Silmarillion, ele fala ali de no princípio ali, como Eru Ilúvatar, né, que seria o deus da Terra-média, o deus supremo, ele vai criar o mundo. E o que ele faz para criar o mundo? Ele dá ali aos... Ai, eu esqueci o nome agora, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Como é que fala o nome ali? É tipo os anjos da Terra-média, que ele criou ali, os filhos dele. Agora foi... Né, não, é que não está aqui no texto. Eu lendo um monte de vezes aqui, eu não decorei o nome. Para decorar Tolkien assim, nesses nomes é difícil. Aí o que ele faz para criar o mundo? Ele fala ali aos anjos, vamos dizer assim, para que toquem os seus instrumentos e façam uma música. E eles começam a tocar e tá aquela música harmoniosa.
Só que dentre acho que é os Valar que fala, alguma coisa assim, acho que é os Valar. Um dentre eles lá, chamado Melkor, ele dá uma nota feia durante a música. E essa música que eles estão tocando ali, eles estão fazendo a criação do mundo ali da Terra-média. E por causa dessa nota dissonante de Melkor, o mal se introduz na criação. Foi assim que o mal entrou na Terra-média. Foi através de Melkor, fazendo um som dissonante ali na composição de Eru Ilúvatar. E eu trouxe o texto, olha lá. Eru Ilúvatar, o criador, responde a Melkor, que tentou introduzir sua própria melodia dissonante na grande música. Ilúvatar declara: é tu, Melkor, e tu, Melkor, descobrirá que nenhum tema pode ser tocado sem que tenha sua origem em mim. Nem pode alguém alterar a música em minha presença sem que, afinal, minha vontade não seja feita. Pois aquele que tenta fazer isso apenas provará ser meu instrumento na criação de coisas mais maravilhosas do que ele próprio imaginou. Então ele fala assim, Eru Ilúvatar fala assim para Melkor: ninguém pode fazer qualquer coisa se não for a minha permissão. Né? Então é a mesma coisa aqui. A gente vai aprender um pouquinho sobre o problema do mal hoje. Como o mal se deu no universo? Como ele foi introduzido? Como o mal pode existir num mundo criado por um Deus bom? Muitos filósofos até falam assim, eles pegam essa questão do mal para falar, ó, não tem como Deus existir porque o mal existe. Né? Aí tem um dos grandes filósofos cristãos, não sei se vocês já ouviram falar dele, o Alvin Plantinga, né? Ele falou que isso não contradiz, o mal e Deus eles podem coexistir. Né? E vários cristãos, várias pessoas, não só cristãos, né, tentam criar as teodiceias. Você sabe o que é uma teodiceia? Nunca ouviu falar de teodiceia? Teodiceia praticamente uma tentativa de defender Deus do problema do mal. Né? Só que Deus, nós sabemos que Deus não precisa de defesa. Ele faz o que ele quer. Né? Só que geralmente toda teodiceia, todo livro que trata do problema do mal, tenta defender Deus ou tenta explicar o problema do mal para livrar a face de Deus dessa questão. Porque como pode, né, o mal existir num mundo criado por um Deus bom? Né? E as pessoas tentam explicar. Teodiceia é o que? Theos, Deus, e dikaios, ou dikaiosine, é a justiça de Deus. Como é que a gente lida? Como é que a gente pode falar que Deus é justo quando ele traz o mal, ou quando ele envia o mal, ou quando ele decreta, vamos dizer assim, né, o mal no seu mundo, ou até nas suas criaturas? A gente vai tratar um pouquinho disso hoje, né? É um tema difícil, gente. Meu Deus do céu, não é fácil. Eu fiquei pensando como é que eu ia dar essa matéria, falar disso nesse texto para vocês. Porque é necessário falar dessas coisas. Mas se vocês quiserem, eu não sei, certamente não vou exaurir. Ninguém exauriu esse tema em todo o tempo aí, desde os filósofos antigos até hoje. Não vai ser eu que vou resolver isso para vocês. Né? Mas se vocês quiserem livros depois, eu indico alguma bibliografia para vocês adentrarem mais nesse tema. Verdade central de hoje. Ó, Deus, em sua soberania, você sabe que Deus é soberano, né? Ele tem todo o poder, ele controla todas as coisas, né? Na sua onipotência. Deus, em sua soberania, trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam, assegurando que seu propósito eterno de nos conformar à imagem de Cristo será cumprido de maneira perfeita e completa. Então, nosso Deus, ele é soberano, ele ordena, ele comanda todas as coisas. E nós não somos bonecos, ventrílocos, marionetes que Deus faz. Não, né? Nós vamos tentar ver um pouquinho aí da nossa responsabilidade humana, né? Junto com a soberania de Deus. O ruim é que Deus não deu essa chavinha para nós sabermos porquê dessas coisas. Mas Deus, ele controla todas as coisas. Deus, ele guia os homens, guia a história. Né? Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu coloquei 3 pontos aí, eu pensei que tinha escrevido, não escrevi. 3 pontos aí para a gente ver esse texto, né? Só o verso 28.
Certeza do plano de Deus, é o primeiro ponto. A palavrinha aí, ó, acompanha na sua Bíblia, né? Sabemos. O que é esse saber, né? O que a gente sabe? O que a gente constata, né? É a mesma coisa que a gente viu lá no verso 23. Sabemos que o quê? A natureza, ela padece, ela geme, né? E não somente ela, nós também, a igreja, as pessoas, os homens, né? Todos. Então, esse saber aqui nesse texto aqui é um saber experimental. Como é que você sabe que a criação geme e nós gememos? Porque você experimenta isso, né? Ninguém tem como, né, fugir disso. A não ser os hinduístas lá que falam que o mal é uma ilusão, né? As coisas são uma ilusão, então você pode se desligar desse mundo, né? E tal. Mas eu creio que é bobagem isso aí. Mas o mal é experimental, o sofrimento é experimental. Você já viveu aí seus 30, 40, 70 anos, né, irmã? Né? Você já experimentou... Já, irmã? Falta pouquinho? Então. O que acontece? Você já passou por muitos anos da sua vida e você já experimentou muito mal, né? Já passou por perrengue, né? Quebra o dedo de vez em quando ali, ó, né? E por aí vai. Então, esse saber que Paulo está falando aqui no verso 28 é um saber experimental. E de que saber ele está falando? O que nós sabemos? O que nós sabemos? O que podemos constatar segundo a nossa experiência diante do texto que está sob nossa análise? O que nós sabemos? A agência de Deus na história, na nossa vida. No segundo contexto aqui, a gente sabe que Deus age no mundo, que Deus age na história, que Deus age na nossa vida. Por que a gente sabe disso? Porque Ele veio até você. Ele te chamou, não te chamou? O dia que você aceitou Cristo, o dia que Ele tocou no seu coração, te deu vida, e você falou sim para Jesus, né? Sua vida mudou e você sentiu Deus. Você viu ali, a partir daquele dia, você abriu os seus olhos para uma experiência com Deus, saber que Deus ele existe, Deus ele é real. Esses tempos atrás ali, eu trabalhando lá na firma lá, tem um colega nosso lá que ele se declara ateu. Ele chegou para mim, eles chamam de Toscano, né, meu antigo apelido, né? Então, Tosca, pô, eu não acredito nessas coisas não sei se não acredito em que existe um Deus e tal. E eu ali, né, falei, poxa, como é que eu vou lidar com isso aqui? Eu poderia trazer vários argumentos, né, teologia natural, o argumento cosmológico, isso e aquilo. Eu falei, não, eu já primeiro, antes de entrar nessas questões, né, da apologética, eu falei, cara, você me conheceu antes de eu nascer. Antes de eu nascer de novo, né? Você me conheceu antes de eu vir à fé. E você sabia do jeito que eu era e do jeito que eu sou hoje. Eu passei por uma transformação. Deus tocou na minha vida e Ele se fez real para mim. Portanto, não tem como eu dizer para você que Deus não existe para mim, cara, porque eu tive uma transformação e Ele tem me conduzido e feito tantas coisas da minha vida nesse decorrer que eu estou com Ele, né? Eu percebi Deus, eu tive uma experiência com Deus, então não tem como eu dizer que Deus não existe, que é uma coisa falsa. Então, antes de eu usar a teologia natural, né, complexidade redutível, mostrar para ele como o mundo não pode existir sem uma mente sábia por detrás, eu falei, eu vou trazer a minha experiência. E ele falou, poxa e tal. É que eu vi que ele, as igrejas que ele conhecia, aquelas igrejas neopentecostais, sabe? E ele fala assim, cara, não acredito nessas coisas, não, e tal, tal. Minha mãe é crente e tal, né, mas, e tal. Falei, não, vamos lá na igreja, a gente faz isso, a gente prega assim, assim, assado. Pô, até se interessou, falei, qualquer dia eu apareço lá, né? Você tá me convencendo, né? Que pode existir aí um Criador. Falei, glória a Deus, vou estar orando por você. Mas é real, para nós é real. Acredito que para vocês é real. Deus age na vida de vocês. Deus tem falado no coração de vocês. Deus tem conduzido, protegido vocês e vocês têm visto que Deus é presente. É isso que Paulo está falando aqui. Nós sabemos. Nós temos uma experiência real com Deus. Sabemos que Ele age no mundo, Ele age na nossa vida. E Ele, nem aqui, Ele age na história, né? Isso Deus, porque Ele se revelou. Deus ele se revelou para todos, gente.
A gente fala em teologia sistemática da revelação geral, né? Acho que a irmã Aline lembra dessa matéria, né? Deus se revela para todo mundo. E como é que ele se revela para todo mundo? Na natureza, né? Seus atributos estão manifestos lá. Só que ele se revela de maneira específica nas Escrituras. E através das Escrituras tem conteúdo salvífico, algo que, né, a revelação geral, a natureza não tem. Né? E Deus, através da revelação que ele nos dá, que ele nos revela pelo Espírito, né, como diz Coríntios, nós podemos perceber o Evangelho, crer no Evangelho e ser salvo mediante o Evangelho, porque Deus nos revela, Deus vem e nos toca. É por isso que nós sabemos que Deus faz essas coisas. Sabemos que desde o Éden Deus tem agido a fim de resgatar os seus que caíram em Adão. E seus planos de redenção de ocorrido na história... Nossa, eu escrevi isso aqui errado. Em seus planos de redenção ocorridos na história, podemos... Nossa, ficou muito feio esse texto aqui. Mas a gente pode testificar a agência redentora de Deus na história. Praticamente é isso que eu quis escrever aqui, mas ficou feio nessa formulação, essa frase. Ah, é? Então, nós vimos desde o Éden, Deus tem trabalhado para a redenção da sua criação, dos seus. Desde quando o homem caiu, Deus tem trabalhado para isso, para resgatar o homem. Deus tem agido na história. Ele mesmo entrou na história, gente. Deus é eterno, entrou no tempo e no espaço, né? Ele se fez carne como um de nós. Ele falou conosco. Lá em Hebreus ele fala, antigamente Deus falou de várias maneiras, de várias formas aos pais pelos profetas. Hoje ele nos falou por quem? Pelo Filho, né? Então o próprio Deus entra, Deus está na história, Deus está agindo. Deus fez história, marcou a história, né? E nos resgatou, né? Quando ele entrou na história. Então Deus age. Isso é maravilhoso. Segundo ponto aí, ó. A abrangência do plano de Deus em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Aí que entra, né? Inclui tanto o bem, as circunstâncias boas que nos ocorrem, quanto o mal, né? Todas as situações da vida, sejam elas boas ou más, estão sob o controle soberano de Deus e servem a seus propósitos. Aqui é difícil, gente, né? Para falar de as circunstâncias favoráveis é fácil, né? Deus conduz, Deus usa as coisas para nos formar, a imagem de Cristo. Mas quando entra a questão do mal, como a gente explica o mal? Como, oh Deus, como assim o Senhor usa o mal a fim de nos, né, formar um caráter aprovado em nós? Como pode o mal existir num mundo criado pelo Senhor que é bom? É difícil, é uma questão muito difícil. Deus faz com que todas as coisas, gente, cooperem para o bem, porque Ele é soberano sobre toda a criação, exercendo controle absoluto sobre circunstâncias, eventos e escolhas humanas. Ele guia pessoas, usa suas vidas e palavras como instrumento para cumprir seus propósitos, e até mesmo no que concerne ao mal. Nada escapa a seu governo perfeito, de modo que tudo, em última instância, serve ao seu plano eterno de bondade e glória. Para as crianças aqui, acho que é fácil, né? Já viram uma formiga? Quantas patas tem uma formiga? 8. 6? Acertou aqui, ó. São 8. Né? Você sabia? Olha, você sabe, tem 8 patas, certo? Tem 8 patas, certo? Tá certo? Quer contar ali no desenho? Tem 8, não tem? 1, 2, 3, 4. Aqui de um lado. E do outro também. Aqui não dá para ver. Mas eu acredito que sejam 8. Mas tudo bem, né? Agora você sabia que Deus controla cada perninha de cada formiguinha no mundo? Agora ficou um mistério. Então, entra na sua cabeça? É difícil, né? Vocês aprenderam a primeira lição. Que a gente não pode colocar a mente de Deus na nossa. É a mesma coisa você querer colocar, né, a mente de Deus numa garrafinha.
Não tem como. Não tem como. Nessa questão é incompreensível como Deus faz essas coisas. Bem, Deus controla cada perninha de cada formiguinha no mundo. Tem bastante formiga no mundo? Então, como é que Deus controla tudo, né? Então, essa é a primeira lição para vocês. Vocês vão entender que não dá para entender Deus. Tem muita coisa que não tem como entender. Porque a mente de Deus é muito mais elevada que a nossa. Está muito elevada. Né? A gente não tem como compreender Deus. Então, isso é uma coisa boa nessa questão da soberania de Deus, de como Deus controla as coisas. Ele não deu, gente, algumas pecinhas para nós e a gente vai ter que crer naquilo que Deus diz e o que a Escritura diz. Certo? Decretos de Deus. Já ouviu falar de decretos de Deus? Você sabe o que são os decretos de Deus? Já ouviu falar disso? É um tema maravilhoso para a gente estudar algum dia, decretos de Deus. Os decretos de Deus, eles são seus planos, seus desígnios perfeitos, né? Estabelecidos na eternidade, né? Nem na fundação do mundo, né? Ó, por meio desses decretos, Deus ele dirige a história, né? Por quê? De forma soberana ele faz isso. Ele dirige a história, realiza a sua vontade em todo o universo, atingindo assim seus propósitos santos. E a gente leu em Efésios, né? Aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Né? Não é... Você acha que o humano pode frustrar Deus? Seus intentos, seus pensamentos podem frustrar os planos de Deus? O que é que vocês acham? O que você acha, irmã Mônica? A irmã Mônica tá aí. Não, né? Vamos ver aqui alguns textos. Ó. Os decretos de Deus são impossíveis de ser frustrados. Jó 23, 13, 14 diz assim, ó. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito e muitas coisas como estas ainda tem planejado. Olha só. Jó 42, 2 também diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então aquilo que Deus decretou na eternidade para a história do mundo criado, vai acontecer, está acontecendo, né? E acontecerá também no futuro. Né? Deus sabia da queda dos anjos, Deus sabia da queda do homem, Deus sabia já o seu filho. Quando é que o cordeiro foi morto? Foi imolado? Quem sabe? O cordeiro que foi imolado antes do quê? Antes da fundação do mundo. Então a Santíssima Trindade entrou lá num conselho, né, entre eles lá, e definiram, falou, ó, a gente vai criar, e vai acontecer isso, isso e isso. Você, meu filho, né, vamos dizer assim, né, vai morrer por aqueles que a gente vai chamar depois. Pelos eleitos que a gente fala, né, o que a gente leu em Efésios. Então, lá antes da fundação do mundo, Deus já sabia, e Deus decretou a história. E Deus ele tem soberanamente controlado, né, a história. Continuamos, ó. Os decretos sobrepõem aos propósitos humanos. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. Salmo 33, 10. Provérbios 19, 21 diz, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Então, a gente não tem inúmeros propósitos? O que diz lá em Tiago? Nós vamos para uma cidade, faremos negócios, fazeremos isso, isso, isso. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Né? A gente pode criar planos. Só que o plano maior que vai prevalecer na nossa vida é o que Deus decretou, é o que Deus estabeleceu. E isso não pode ser frustrado, como diz lá Jó. Daniel 4,35 diz, todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter sua mão, nem questionar o que ele faz. Dá para questionar Deus? Por que você está fazendo isso, Senhor? Né? Como é que a gente age com Deus? Não tem como, entendeu? Deus conduz os homens. Olha só, Provérbios 16, 9.
O coração do ser humano traça o seu caminho. Mas quem é que dirige os passos dele? O Senhor. Eita, e aí, como é que faz? Né? Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde eu quiser. Provérbios 21. Eita, e aí? Mas, o senhor está tirando meu livre-arbítrio. O senhor está violando meu livre-arbítrio. Como assim? Eu não tenho decisão, eu não posso fazer o que quero. Né? Eu que decido ir para lá, como é que você está falando? Não. O Senhor. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus... Né? Como é que a gente concilia isso? A soberania de Deus e a responsabilidade humana nessa questão. É difícil, né? Entra na sua cabecinha. É as perninhas da formiga lá, e Deus dirige, e você não sabe como. A gente vai ver um pouquinho mais. Deus usa pessoas para nos alertar e levar a Ele. Eu pensando num exemplo. Vocês sabem quem eu vou citar, né? Quem é que eu cito bastante? Agostinho. Agostinho é bom, gente. É gostoso ler Agostinho. Tem que ler Agostinho todo ano. Todo ano. É gostoso a linguagem dele. Olha só o que ele fala a respeito de sua mãe, Santa Mônica, né? Ele fala assim para Deus, né? Ai de mim que ouso dizer que tu ficava calado, ó meu Deus, enquanto eu cada vez mais me afastava de ti. Tu então, de fato, te mantinhas calado? E de quem era, senão as tuas, estas palavras que por meio de minha mãe, tua fiel serva, cantava aos meus ouvidos? Nenhuma delas penetrava no meu coração para que eu pusesse em prática, pois eu me lembro que em meu íntimo com que ansiedade ela me advertia, expressando seu desejo de que eu não cometesse nenhuma fornicação, mas especialmente que não desonrasse nenhuma mulher casada. Essas me pareciam ser advertências típicas de mulheres que, se obedecidas, haveriam de me fazer corar. Mas elas eram tuas e eu não sabia. E eu pensava que tu estava calado e que era ela que falava. Por meio dela, tu não te calavas para mim. E nela tu fostes desprezado por mim, filho dela, teu servo, filho de tua serva. Olha só, Deus coloca pessoas na nossa vida. Você acha que Deus permanece calado? Não. Deus fala pela boca dos seus servos, fala a sua palavra, condena. Né? Agostinho aqui, ele era incrédulo antigamente, né? E a mãe dele falava, tal. E ele pensava que Deus estava calado. Mas Deus coloca pessoas ali para deixar ali, ó, bem explícito. Eu não estou calado. Eu continuo falando. Sempre há um testemunho de Deus na terra. Falando as palavras de Deus. Para quê? Isso aqui tem um propósito para o futuro. E ele descobriu por quê. Né? Descobriu porque Deus conduz tudo. Coloca a vida das pessoas, né? Coloca pessoas em nossa vida para nos conduzir à fé futuramente. E é o que ocorreu também no segundo exemplo aqui de Agostinho também. Já ouviu falar de Santo Ambrósio? Nunca ouviu falar de Santo Ambrósio? Gente, Ambrósio também é muito bom, a história dele é maravilhosa. Agostinho, ele era um professor de retórica. Ele estudou a beleza das palavras, ele era pago para falar, para fazer discursos belos, né? E ele foi para Milão, né, ser professor de retórica em Milão. Só que ele descobriu que o mestre da retórica morava em Milão e ele foi para Milão. Né? Para quê? Para aprender mais retórica. Ele foi né, pela questão profissional. Ele fala aí, ó, para Milão eu fui, para o bispo Ambrósio, conhecido no mundo inteiro como um dos melhores homens, teu devoto servo, cujo discurso eloquente naquela época distribuía com fartura a farinha do teu trigo. Sem eu saber, fui levado a ele por ti, a fim de que, por meio dele, eu fosse conduzido a ti. A minha chegada àquele homem de Deus me recebeu como um pai, mostrando-me uma bondade digna de um bispo. Desde aquele momento passei a amá-lo, no início, não de fato como um mestre da verdade, que eu absolutamente não esperava mais encontrar na tua igreja, mas como uma pessoa bondosa para comigo, atento. Eu ouvia sua pregação ao povo, não com aquela atitude que lhe era devida, mas, por assim dizer, investigando a sua eloquência. Então, é maravilhoso, ele fala assim, ó, sem eu saber, por ti eu fui conduzido a ele, para que por meio dele eu fosse conduzido a ti.
né? Maravilhoso isso, né? Ele foi buscando algo profissional, ele queria aprender mais retórica, porque Ambrósio era o mestre da eloquência. Então ele ficava lá na igreja, lá como está na fotinha ali, né? Ele ficava lá ouvindo o sermão, né? E tal. Ele achava a Bíblia muito feia. Ah, essas palavras não. Porque a Bíblia estava traduzida para o latim, o latim que ele tinha ainda não era o de Jerônimo, não era uma peça bonita assim de retórica também, né? As versões que eles tinham na tradução meio feia, então ele achava a Bíblia feia, assim, rústica, né? Poxa, eu sou professor de retórica, isso aqui é bilhete de ralé e tal, né? Mas depois ele descobriu a beleza e tal. Mas é maravilhoso, gente, que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos conduzir a Ele, né? Foi o que aconteceu com Agostinho aqui, no caso, aqui, juntamente com Ambrósio, né? Maravilhoso. Deus colocou pessoas na vida de vocês para te levar a Cristo, eu acredito, né? No meu caso foi minha avó. Minha avó foi a primeira a falar de Cristo para mim, né? E ali foi conduzindo ali as pessoas, o meio em que eu nasci, as pessoas que eu conheci falando do Evangelho. E tudo isso veio à tona quando Deus me deu convicção de pecado. Eu fui lembrar daqueles sermões, daqueles pastores antigos, e por aí vai, né? Então Deus usa as circunstâncias, as pessoas ao nosso redor, para nos levar a Ele. Deus usa as ações más dos homens, as calamidades, as enfermidades, a fim de que nós sejamos preservados e também para que se voltemos para Ele. Então, Deus usa as ocasiões más, mal, para preservar a gente. Já viu isso na Escritura? Lá em Gênesis, você conhece a história de José? Foi vendido pelos seus irmãos lá para o Egito. Eita! Por que, Deus? O menino sofreu, foi levado lá para a casa de Potifar, depois não se deitou com a mulher do homem, vai preso para a cadeia, fica lá uns 14 anos na prisão ou mais. Meu Deus e tal, como assim? Só perrengue. Eu sou fiel, mas só vem, né, em mim. Né? Aí depois que José se revela, teve a gana de fome lá em Canaã, os irmãos vão ao Egito procurar mantimento e descobrem o seu irmão lá. E o que José fala? Por favor, cheguem mais perto de mim. Disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para o faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha só, usando o mal que ali os irmãos de José fizeram contra ele, Deus transformou aquilo ali em bem, como vai dizer lá em Gênesis 50. Mas ele fala, não foram vocês que me mandaram para cá, foi o próprio Deus. Porque Deus controla as circunstâncias, Deus controla os intentos dos homens. Nada foge do plano de Deus, gente. Esses versículos, por que eu estou trazendo esses versículos, essas ilustrações? Para vocês entenderem que nosso Deus é soberano. Que Deus ele conduz a história, mesmo diante dos males perpetrados pelos homens. Deus está no controle. Olha só o que C.S. Lewis fala no seu livro O Problema da Dor. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. O sofrimento, olha só, é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Eu já falei para vocês, né, quando tem algum mal, né, alguma aflição, alguma coisa acontecendo com você, seu joelhinho desce, melhor, mais rápido para a oração. É o que eu sempre falo, Deus às vezes tem que colocar a gente na horizontal para a gente olhar para cima e lembrar dele. Lembrar que a gente é dependente. Por isso que Deus usa o mal,
como o C.S. Lewis fala, a nossa dor, o sofrimento é um megafone de Deus, trazendo a um mundo surdo, ó, estou aqui. Lewis usa essa metáfora para explicar que o sofrimento, embora doloroso, muitas vezes serve como um instrumento de Deus para chamar a atenção da humanidade para questões espirituais e para ele mesmo, especialmente quando as pessoas se tornam complacentes ou distraídas em tempos de conforto, que é o que ocorre. Quando está tudo bem, geralmente as pessoas esquecem de Deus. Você já leu a Bíblia lá acho que é 1 Reis, a história de Roboão, filho de Salomão, né? Ele recebeu o reino do pai, achou que estava tudo bem, né? Estabilizou, o reino está estabilizado, está tudo tranquilo. Daqui a pouco o que aconteceu? Ele se desviou, ele se afastou, se esfriou, né? Está tudo bem, está tudo tranquilo e se esqueceu de Deus. O que ele faz? Ele manda Sisaque, rei do Egito, para invadir Israel. Levou ali as coisas do templo e tal, se não me engano, os escudos e tal. Porque tá tudo bem, se esqueceu de Deus. Quando você se esquece de Deus, Deus envia aflição para você lembrar dele. É o que acontece com o povo de Israel, vira e mexe. Tá tudo bem, se esquecem de Deus, Deus manda aflição, eles clamam, voltam, tudo bem. Tá tudo bem de novo, se esquece de Deus, Deus manda aflição de novo. E assim sucessivamente. Olha só que Teodoro Bessa. Teodoro Bessa foi o substituto de Calvino na escola de Genebra. Olha só o que ele falou. Ele, Deus, né? Ele se aproximou de mim mediante uma doença tão grave que me desesperei. Vendo seu terrível julgamento sobre mim, não conseguia pensar no que fazer com minha vida infeliz. Finalmente, depois de um sofrimento interminável de corpo e alma, Deus mostrou misericórdia por seu desgraçado servo perdido e consolou-me de todo modo que eu não pude duvidar do seu amor. Com milhares de lágrimas, renunciei ao antigo eu, implorei seu perdão, renovei meu juramento de servir sua verdadeira igreja e, em suma, dei-me inteiramente a ele. Assim, a visão da morte a ameaçar minha alma fez surgir em mim o desejo de uma vida verdadeira e eterna. Assim, a doença foi para mim um começo de verdadeira saúde. Olha só, no caso de Teodoro Bessa. A enfermidade o conduziu a Deus. Por isso que ele fala, a doença foi o começo de verdadeira saúde. Porque quando a gente está frágil, quando a gente vê que a gente é dependente, a gente olha para Deus. Eu não consigo, Senhor, eu estou sofrendo. Eu me volto para o Criador. R.C. Sproul, ele falou uma certa vez, não sei se você já leu aquele livrinho, A Verdade da Cruz, acho que A Verdade da Cruz, né? Ele fala que quando ele estava ele teve uma doença, acho que não lembro aonde foi, eu acho que foi pedras nos rins, eu não sei, alguma coisa assim, que ele foi fazer o exame no médico, né? E ele falou, quando o futuro estava incerto, quando eu não sabia o que ia, se aquilo ali, para ele parecia grave, quando o meu futuro estava incerto, ele estava ali no médico e ele vendo um programa religioso na televisão, uma pregação, falando sobre a questão do Salvador, um Salvador nos foi dado e tal. E ele naquele momento ele falou, eu preciso de um Salvador. Então, às vezes a doença, ela nos faz, quando a gente está frágil, ela faz nos voltar para o nosso Criador, porque a gente é dependente, gente. A gente não é autossuficiente. Aí tá bom, agora vamos entrar para a parte difícil, né? Eita, meu Deus do céu. Porque essas coisas ainda, né? Vai. Agora, nossa maior dificuldade em relação à soberania de Deus é o mal promovido pelo homem. Como a determinação de Deus, que envolve o mal em suas criaturas. Eu escrevi de novo, errado isso aqui. Como a determinação de Deus envolve o mal em suas criaturas e ele não se torna culpado. Que é o que eu falei para vocês da Teodiceia. E geralmente a Teodiceia, ela tenta defender Deus às vezes, né? Não que queira, mas ele tenta explicar como é possível esse Deus bom, que criou todas as coisas boas, e ele determinar todas as coisas, e o mal está incluso.
Como é que Deus não se torna culpado por ele determinar o mal? Por estar no seu plano o mal? Como é que a gente faz? Né? Aí a gente entra na questão antiga, né? Deus criou o mal? Deus é responsável pelo mal? E aí? Vai fazer que nem o irmão Chau, que o irmão fala, não, Deus criou o mal. Falou, não, isso é uma heresia. A gente devia ter queimado ele na fogueira aquele dia. Você dizer que Deus criou o mal? Mal moral. Isso aí, a irmã é boa teóloga, boa teóloga. Isso, Deus não criou o mal moral. O mal, gente, ele não tem essência. O mal não tem algo que é mal, mas não tem essência, o ser dele, tal, né? O nosso ser em essência não é mal. Isso. Que nem o diabo é mal em essência? Fala, gente, vocês estão quietinhos hoje? Tem certeza, irmã? Alguém tem fósforo? O mal, essencialmente, ele não é mal. O Satanás, o diabo. Então, o mal, em sua o diabo, em sua essência, ele é bom. Em sua essência. Porque Deus criou todas as coisas boas. Deus olhou para tudo e viu que tudo era bom. Só que essa coisa boa se corrompeu. É o que Agostinho fala, né? Deus criou o ferro, Deus não criou a ferrugem. O que é a ferrugem? É a corrupção do ferro. Então, geralmente o mal é a ausência de bem, ou a corrupção do bem. Entra nessa questão. Né? É que nem o buraco numa cerca. Que nem ali na cortina, né? Tem aquele buraco ali. Aquele buraco não existiria se não tivesse a cerca. Então, o que é o buraco ali? Né? É a cerca corrompida. Se você tira a cerca, não existe buraco. Isso, ausência de luz, e por aí vai. Melhora, né, irmão? É que, como a gente fala, né, quando a gente fala da queda do diabo, né, de Satanás e tal, né, ele tinha livre-arbítrio, ele fez uma escolha má. Né? Então ele se corrompeu. Por isso que os anjos eram bons, só que eles se corromperam. Né? E aí que está o problema. Ali vamos dizer que estaria o mal, o início do mal no universo e tal. Só que como Deus pode permitir essas coisas todas? Né? O mal. Nós não sabemos. Então. Né? Essa é uma questão que a gente não tem. Era a criação dele. Isso. Por que ele deixou as coisas acontecerem? A queda do homem. Então, é a questão do aí lida com a liberdade, né? Lida com a liberdade. Se ele não deixasse, ele sim não teria. Então, né? Tem essa questão, né? Que nem, ó, Deus em sua soberania absoluta controla todas as coisas. Você já sabe disso, né? Incluindo os atos humanos, mas em sua sabedoria insondável, coloca isso na sua mente, as perninhas das formigas, em sua sabedoria insondável, não nos revelou plenamente como sua soberania coexiste com a responsabilidade moral do homem, que mesmo cumprindo os desígnios divinos, permanece responsável pelos atos de maldade que perpetra. Eita, meu Deus do céu. Quer ver? Tem um exemplo aqui, ó. Ele decretou os atos cruéis da Assíria. Lembra da Assíria? Povo contra Israel. A Síria foi o chicote de Deus para punir Israel. Ai dos assírios, a vara do meu furor. Olha só, Deus falando, eles são a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo como a lama das ruas. Isaías 10, verso 5 a 6. Deus usou a Síria. E Deus puniu a Síria também. Decretou a queda desse império por não reconhecer que era só um instrumento na mão de Deus. Olha só, quando o Senhor... Deixa eu ver o horário, meu Deus. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá,
castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante. Porque ele diz: eu fiz isso com a força da minha mão e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros. Como um poderoso, julguei os seus reis. Como se estica o braço para alcançar um ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Será que o machado, Deus diz, será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Olha só. Então pode o instrumento falar assim, se vangloriar, você só foi um instrumento. Quem fez fui eu. Então você vai ser derrubado porque você não reconheceu quem é que fez todas essas coisas. Mas como é que pode? Foi Deus, não foi? Foi Deus. E aí? Deus não é culpado? Foi Deus que... E aí? Difícil, né? Complicado, né? Desce pela goela? Não dá para entender. Você tem que lembrar que Deus é justo em todas as suas ações. Deus nunca cometeu mal. Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Seus decretos. Só que as criaturas que fazem o mal, elas são responsáveis por aquilo que elas fazem. Olha só, vamos para o Novo Testamento. As ações de Herodes, de Pôncio Pilatos, dos gentios e do povo de Israel no trato com Jesus foram predeterminados por Deus. Olha só em Atos 4, verso 27 e 28, diz assim, ó: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então Herodes, Pôncio Pilatos e o povo ali, que se rebelou ali contra Jesus, eles fizeram tudo aquilo lá. Eles são culpados por isso. Só que eles fizeram por predeterminação divina. Entendeu? E aí? Eles são culpados, mas... Olha o caso de Judas. Judas também não fica de fora, né? Jesus fala, pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ele fala, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então, Deus determinou que Judas iria trair. E ele fez aquilo lá. E ele é culpado por aquilo lá. Mas como assim? Foi Deus. Foi Deus que escreveu na minha história lá. Você vai trair Jesus. E aí? Como é que a gente funciona com isso? Não dá pra contestar. E aí? Então, é o que a gente viu lá em Jó, né? Não dá? O que eu posso falar? O que fazes? Por que faz assim? Opa. Dois conceitos, gente, podem ajudar a gente a explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Se vocês quiserem mais informações sobre isso aqui, pega um livro fininho, maravilhoso, Deus e o Mal, o problema resolvido. Né? Ambicioso, né? Esse título. Deus e o Mal, o problema resolvido, de Gordon Clark. Um livrinho pequenininho, é um capítulo, ele fez um livro, né? De um capítulo maior de um livro, ele fez um livro com esse capítulo. Ele explica um pouquinho. Se vocês quiserem também, assistam as palestras do pastor Marcos Granconato na Charles Spurgeon, sobre Teodiceia. Só você escrever lá, Teodiceia Marcos Granconato. Ele tem 8 palestras lá maravilhosas sobre a questão da Teodiceia, né, do problema do mal, né, porque é fantástico. Né? E ele usa lá, ele traz 2 termos lá que ajudam bastante a gente a entender como pode Deus fazer todas essas coisas e eles não ser culpados. Ele fala 2 conceitos que ajudam a explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Determinação mecânica e a determinação psicológica. O que é a determinação mecânica?
Refere-se a um tipo de determinação onde as ações são controladas de forma direta e sem qualquer participação voluntária do agente. É comparável a um funcionamento de uma máquina ou uma ferramenta. Não há intenção, consciência ou responsabilidade. É como se a pessoa fosse um robô. Está lá, programou, vai e faz. Ela não tem consciência do que ela está fazendo, né? Porque ela foi programada para aquilo. Isso não condiz com o que a Bíblia diz. Tá? Não condiz. Então, isso, não condiz. A Bíblia não diz que a gente somos robôs, né? Que Deus programou a gente e a gente vai fazer sem consciência, sem responsabilidade. É como uma ferramenta, um martelo. Você pega o martelo e bate ali, quebra, tal. O martelo não tem responsabilidade nenhuma por aquilo que foi feito. É aquele que perpetrou o ato, né? Ele só foi a ferramenta. Então, essa determinação mecânica não é o que a Bíblia diz sobre essa questão. Né? Não é assim que funciona. Né? Só que tem outro termo que se aproxima mais, que é o quê? É a determinação psicológica. Refere-se à determinação das ações humanas por meio das inclinações, desejos e vontades do próprio indivíduo. Nesse modelo, o ser humano age de acordo com a sua própria natureza e intenções, mas essas são, por sua vez, governadas pela soberania de Deus. Então é como se Deus, vamos dizer assim, né, te desse a inclinação, a vontade, suscitasse dentro de você aquela vontade. É Deus quem gera em vocês o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Isso não está restrito só a crente. Isso está restrito, tá? Vai também na questão dos ímpios. Então, pode se explicar talvez por esse modo. Deus mostra, que nem os assírios, Deus deu aquele intuito para eles, né? Aquela vontade, aquele desejo, aquelas intenções. E eles buscaram aquele desejo de invadir as outras nações, até mesmo Israel. E eles foram o chicote de Deus, né? Para efetuar o juízo de Deus. E por aí vai. Né? Por isso que eles são responsáveis. Porque eles só fizeram aquilo que eles quiseram. Pôncio Pilatos, Herodes, próprio faraó. Excelente exemplo, irmão. Boa lembrança. Né? Então, isso se aproxima um pouco mais de a gente explicar, vamos dizer assim, como Deus pode determinar as coisas e as suas criaturas efetuarem tanto o mal e ainda serem responsáveis. E Deus fica livre disso. Os seus decretos permanecem, ele permanece justo para todo sempre. Você fez, você é culpado. Como a questão de Judas. O Filho do Homem vai segundo tudo que está escrito, tudo que está determinado. Mas ai daquele que o trai. Determinação e responsabilidade humana. Né? Judas é responsável por ter vendido Jesus, ter traído Jesus. E por aí vai. Pode explicar. Deu para entender um pouquinho? Né? Iluminou um pouquinho? Né? Você entendeu como funciona as perninhas da formiga? A determinação psicológica permite entender como Deus é soberano sobre todas as coisas sem anular a responsabilidade humana, já que as pessoas agem de acordo com seus desejos e intenções. Né? Esse modelo ajuda a esclarecer a passagem como a traição de Judas, ou a venda de José, né? Onde Deus cumpre seus propósitos soberanos sem forçar mecanicamente as ações humanas. Dá para entender? Então Deus não é ventríloco lá, né? Tal, manipulando. Não. Seus desejos, vocês vão tal, e faz. Comete, perpetra lá o mal. E por aí vai. Deu para entender? Vamos para as águas mais tranquilas agora. Continuar o versículo, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. Né? Fica até mais assim, né? Tratar de um tema tão espinhoso, difícil. Tudo que ocorre, todas as coisas, incluindo o bem e o mal, as circunstâncias boas, os triunfos, o sofrimento, tudo, eles contribuem para um propósito divino. O bem. E o bem aqui não é o final feliz, tá? Já assistiu o Hobbit? Não, Hobbit não, o Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis. Quando o Bilbo tá falando com Gandalf, né? Ele fala assim, eu preciso de um final pro meu livro, Gandalf e tal. Depois ele fala, não, eu já tenho um final pro meu livro, né? E ele viveu feliz
pelo resto dos seus dias. Só que o bem aqui não é esse o propósito de Deus, trazer um final feliz. E a gente pode ver isso na história dos apóstolos, né? A gente não continua ainda as perseguições na história da igreja, né? Todos os apóstolos morreram de morte matada, né? Foram mártires. O único que não morreu de morte matada foi quem? Foi João, né? Morreu velhinho e tal. O discípulo amado, né? Não sofreu, né? Mas quando a gente pensa, Deus vai dar um final feliz, um final apoteótico, todo mundo nas nuvens. Aí quando você vai ver Paulo lá, cabeça no cepo, né? Outros apedrejados, outros crucificados. Cadê o final feliz? Isso não é o propósito de Deus. Com as circunstâncias. Isso, Rogério. Boa. Deus, o bem aqui que ele fala aqui, gente, é o supremo chamado que eu tenho falado para vocês. Qual é o supremo chamado? Está no verso 29, se vocês quiserem ler aí, né? Na continuação do versículo. De antemão nos conheceu, ele nos predestinou para serem conforme a imagem de quem? Do Cristo, do seu Filho. Esse é o supremo bem. A gente até estudou isso lá em Romanos 5, verso 3 a 5, se eu não me engano, quando a gente falou de tribulação, forjados na bigorna da aflição, né? Que Deus usa os maus, a tribulação, essas coisas todas, né? E aqui também, todas as circunstâncias, tudo coopera para o bem, ou seja, para formar em você o caráter de Cristo. Por isso que eu sempre gosto de orar, Senhor, nos molda a imagem do seu Filho. É isso. Sempre isso. Então Deus, dia após dia, através das nossas experiências, do nosso sofrimento, Ele vem moldando o nosso caráter. Ele faz, como a gente viu lá no Romanos 5, é a questão lá do caráter aprovado, né? A perseverança promove um caráter aprovado. E por aí vai. Né? Como diz aí, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança, né? Que nem Davi até fala, foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então Deus molda a gente, lembre disso, o bem supremo, o propósito de Deus, o supremo chamado, todas as coisas que têm ocorrido na nossa vida para nos forjar a imagem do nosso Mestre. É por isso que Deus nos adotou como filhos e filhas. Ele quer um povo para si. Deus tem trabalhado, como no começo a gente falou, Deus tem trabalhado desde a queda do homem, até antes da queda do homem, com seus decretos na eternidade, fazendo tudo e sempre trabalhando na história para trazer o seu povo novamente para si, mas agora segundo a imagem de Cristo. Esse é o supremo bem. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem? Isso! Aí o terceiro ponto, né? Os beneficiários do plano de Deus. Deixa eu ver o horário, Deus do céu. Tá gostoso hoje, né? Tratar de tema difícil, depois que está em águas mais tranquilas, a gente fica mais sossegado, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os únicos, gente, que se beneficiam mediante as circunstâncias da vida, tanto boas quanto más, como eu coloquei aí, são aqueles as quais Deus chamou para serem seus. Então, aqueles que Deus chamou para serem seus, tudo que está ocorrendo na vida deles tem um propósito de forjar eles a imagem de Jesus. Deus chamou essas pessoas. E o chamado que fala aqui é o chamado eficaz. Eles são chamados segundo o seu propósito. Deus teve um propósito na eternidade de chamar cada um de vocês para o reino dele. Quando ele chamou, vocês o amaram. É maravilhoso lá, né, nos evangelhos fala que não foi nós que amamos ele, né? Foi ele que nos amou primeiro. Né? E ele inclinou o nosso coração para o amar. Maravilhoso isso. Né? Por isso que aqueles que amam, Deus tem
colocado essas adversidades na vida de vocês. E eu sei que não é fácil. Não é fácil, né? Andar por esse vale de lágrimas, como diz João Calvino. Cristo desceu também nesse vale de lágrimas. Ele também foi um homem sofredor. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é dor. Ele sabe até o que é clamar e não ser ouvido. Deus meu, Deus meu. Fantástico. Então, não pense, uma outra coisa, não pense que Deus é indiferente com a nossa dor. Deus não é indiferente com a nossa dor. No Salmo lá, a morte dos seus santos é preciosa. Já viu? É isso que diz? Não, né? É isso que diz lá? A morte dos seus santos é preciosa? A pessoa morreu porque a preciosa para Deus é a morte dos santos. Só que se você for ver o versículo lá, né, no contexto, e o que significa a palavra, preciosa ali, não é que é alguma coisa, como é que fala? É uma coisa pesada, que, na verdade, esse é o significado, é uma coisa pesarosa. Então, se você for ver o Salmo ali, aconteceu várias coisas com o salmista, eu acho que era Davi, né? E Deus me livrou da morte. Por quê? Porque pesada é a morte dos seus santos. Deus, ele sabe, gente, o mal que a gente padece. Ele se compadece, ele não é indiferente a nós. Mas lembre-se sempre que Deus tem um propósito com o mal. Né? Eu sei, não é fácil falar que é fácil. Eu já vi muita coisa. Poxa, por que Deus? O Senhor fez isso na vida dessa pessoa? Né? Uma das coisas que eu tenho na minha mente, assim, mais assim, que me deu até pesadelos, foi quando eu vi uma criança de seus 6, 7 anos com câncer. Eu fui fazer uma visita com o pastor. Quando eu entrei no quarto, gente, eu falei, meu Deus, eu até falei assim, graças a Deus a minha esposa não veio. Porque se ela tivesse vindo, ela não ia se aguentar aqui. Como eu mesmo não me aguentei na sala. Né? Por ver o estado. Aí a gente pergunta, por que Deus? Uma criança. A gente não sabe, gente. A gente não sabe. É difícil, né? Por isso que é um tema espinhoso. Como é que você vai inocentar Deus? Né? Por que Deus? O Senhor é bom. Porque essa, na verdade, era a grande questão antigamente, né? Se Deus é bom, totalmente bondoso, ele quer acabar com o mal. Se Deus ele é bondoso e Deus também é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder, ele pode acabar com o mal no mundo. Por que ele não faz? Essa é a grande pergunta que fica. Ele quer acabar com o mal, porque ele é todo bondoso, e ele tem todo o poder para fazê-lo. Por que ele não faz? Boa teóloga. Na cruz, ele resolve esse problema para nós. É muito. Dá uma esperança, senão todo mundo vai sair. Boa. Você nem quis esperar, porque eu ia chegar no final, eu ia falar mais de Cristo, vocês são do mal. Mas é muito bom. Que bom, não durma mesmo. Eu já falei por isso, a gente não dorme, não. Não dorme, né? Não dorme, né? Foi, não sei quem foi, eu acho que foi o Spurgeon ou foi Moody. Ele pregou sobre o inferno, sobre, né, o pecado e tal. Aí ele falou, voltem semana que vem que a próxima eu vou pregar a graça. O pessoal falou que a semana toda, meu Deus, só tinha choro na casa das pessoas. Meu Deus do céu. Mas amém, gente. Vamos para terminar, né? Os únicos que se beneficiam, né, das circunstâncias da vida são os que amam a Deus. Esses foram chamados. Mas o contrário, e aqueles que não amam a Deus? Né? Já os demais, e é duro isso aqui, recebem de Deus a comum. O que é graça comum? Só chove na horta do justo e do injusto. Deus ele ainda usa de bondade com essa humanidade. Né? E os males? Os males que eles recebem nessa terra são também como uma retribuição a uma vida rebelde. Né? Essas adversidades que eles passam, né, é vã, não vai levar a nada. Não vão forjar neles o caráter de Cristo. Né? E muitos deles não vão se voltar para Cristo. Então,
É Muitos falam, né, que isso. fica aí. São uns verdadeiros demônios, mas todos dinheiro, todos bem protegidos, Sim, todos bem confortáveis. sim, É aí que tem muita pergunta. sim. Cadê Deus? Cadê Deus, Onde né? está Deus? Olha, se eu te falar que Deus usa essas pessoas para fazer com que elas continuem no erro. Pois é, porque Romanos 1. Tem um versículo no Antigo Testamento, eu não sei onde está agora, se é Jeremias ou Ezequiel, né? Deus é mais ou menos assim: você vai rogar a divindade, você vai rogar a Baal, e Baal vai responder. Quem é que está fazendo? Quem é que está te dando o milagre ou a benção? É Baal? É Deus. Só que por que eu vou fazer Baal responder? Para eu pegar você na multidão dos seus ídolos. Aí você fala, então é por isso, isso. É por isso que as pessoas estão nessas religiões aí, estão adorando falsos deuses, acreditam nesses deuses, esses deuses estão respondendo, mas não são esses deuses. É o verdadeiro Deus que está respondendo. Só que Deus está fazendo isso porque é um juízo que Deus faz para pregar eles na multidão dos seus ídolos. Depois eu acho esse versículo e passo para você. Mas é aterrorizante. É aterrorizante. Então, é só uma retribuição. Continue. Também fala, né? Da boca do falso profeta saem os espíritos de forma de rã Isso, que fazia milagres. isso. O próprio Satanás ele se transfigura de anjo de luz para enganar. Vocês assistiram Anéis do Poder? Não, não, nem vou contar mais nada. Não vou dar spoiler, né? Vou dar spoiler. Amém. Os crentes foram chamados segundo o propósito de Deus e Ele tem conduzido nossa vida através das circunstâncias mediante a sua providência, a fim de chegarmos no alvo supremo. Qual que é o alvo supremo? Ser a imagem de Jesus. Então, daqui para frente, né, aprenda com as adversidades, mais e mais, como a gente fez lá no capítulo 5, né, falando das tribulações. Deus usa todas as coisas para o nosso bem, gente, para nos conduzir a Cristo. Coloca pessoas na nossa vida, né, para nos conduzir a Ele. Né? Seja você, como foi Ambrósio para Agostinho, um canal de bênção. Seja como uma pessoa, como foi Mônica, né, falando ali da palavra de Deus, e as pessoas vão saber um dia, o Senhor não se mantinha calado, o Senhor usava as pessoas ao meu redor, e por aí vai. Né? Peguem esses exemplos do que a gente aprendeu hoje e apliquem na vida de vocês. Aprenda a saber que Deus ele é soberano, Deus ele controla a história. Nada foge da mão de Deus. E Deus tem feito todas essas circunstâncias para o nosso bem, para o nosso cada vez mais, né, se parecer mais com o seu filho. Amém, queridos? Esse é o estudo de hoje. Irmão Hiro, nos apresente a Deus. Graças te damos, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do Ricardo, que tem ministrado. Senhor, ajuda-nos a compreender as Escrituras, compreender, Senhor, a tua vontade, através da tua palavra. Em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, pelos teus planos, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, mesmo quando não entendemos, sabemos que tudo está nas tuas mãos e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Inclusive, Senhor, daquilo que aparentemente parece ser mal aos nossos olhos. Senhor, te agradecemos porque sabemos que estamos sendo moldados à imagem do teu Filho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua soberania, pelo teu amor por nós. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada, um restante de semana abençoada na tua presença. Te agradecemos também, Senhor, por cada um que está aqui e aqueles que não puderem estar. Seja o Senhor abençoando esses irmãos também, em nome de Jesus. Amém, gente.